Bom, então bora lá, né, cor? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer duas contas aqui, né? Eu vou fazer a conta da frequência, vou colocar a frequência natural, que é igual a 5 vezes a raiz de 5, né? SQRT 5. 5 vezes raiz de 5. Beleza. Agora eu quero o fator de amortecimento, né? Que é o zeta. Esse aqui é o ômega, o outro é o zeta. Que é igual a raiz SQRT de 5 dividido por 5. Raiz de 5 dividido por 5, beleza. Agora que a gente tem o resultado disso, o que eu vou fazer? Eu vou definir a minha função de transferência. Minha função de transferência, G é igual a TF, Transfer Function. Posso fazer de dois jeitos. Posso fazer 50, abre colchete, S quadrado, que é 1, 5S, que é 5, 0, 1s quadrado mais 5s mais 0s a 0, né? A gente dá um Enter, a gente tem a nossa função de transferência de tempo contínuo, né? Se a gente quisesse fazer uma função de transformada a z, eu teria que colocar ali o tempo de amostragem, né? Mas não é o caso agora. Outro jeito que a gente poderia fazer seria assim, ó. Vou dar um CLC para limpar minha área de trabalho. Vou definir n como sendo 50 e d como sendo esse vetor aqui. É 1, 5, 0. Aí eu vou definir a minha g como sendo tf, transfer function, de n, d. Também dá na mesma, certo? Agora o que a gente vai fazer é plotar o lugar das raízes disso aqui, né? Plotar o root locus. Então a gente vai usar esse comando aqui, ó, rltool. rltool da g. Agora a gente espera ele pensar um pouquinho. Beleza, né? A primeira tela que vai abrir, eu não sei qual é a versão do seu MATLAB, mas o meu MATLAB ele é craqueado, né? Eu não uso o MATLAB da UTF. Então o meu é uma versão mais antiga, né? Essa primeira tela aqui, ela dá em malha fechada, né? É a resposta ao degrau, né? Resposta ao degrau daquela planta ali em malha fechada, né? Se a gente vir aqui, dar um clique com o direito, a gente pode vir aqui, ó, em Design Requirements, e colocar, né, fator de amortecimento, esse tipo de coisa. Agora, se a gente vir aqui em características, né, aqui a gente vai ter resposta de pico, tempo de assentamento, tempo de subida e regime permanente, né? Valor de regime. Agora, se a gente vir aqui, ó, esse aqui é o meu root locus daquela planta, né? Quer dizer, o lugar das raízes daquela planta. Eu não sei se você viu isso em controle 1, né? Provavelmente não. O lugar das raízes de uma planta é basicamente o seguinte: você multiplica a planta por um ganho K e você vê como que se comporta os polos de malha fechada daquela planta, né? Com a variação desse K, né? Com a variação desse ganho K. Root locus é isso, né? Então aqui a gente tem o root locus daquela planta ali. E todo o projeto do nosso controlador ele vai ser feito aqui, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, dar um clique com o direito. A gente vai vir aqui, ó, em Design Requirements. Vai dar um New. Aqui a gente vai. Aqui são os tipos, né, de parâmetros de parâmetros de design, né, parâmetros de projeto.
Os parâmetros de projeto que a gente tem são dois, né? São, aqui é tempo de assentamento, porcentagem de overshoot, fator de amortecimento, frequência natural e esse outro aqui eu não lembro o que é. Os parâmetros que a gente tem são dois, né? Que é o fator de amortecimento. E no nosso caso, se a gente pegar aqui, ó, vou dar um CLC para limpar a tela. O fator de amortecimento nosso é 0.4472. Então a gente vem aqui, 0.4472. Ok. Essa região aqui em branco é a minha região de projeto, né? Assim, duas coisas que eu esqueci de falar, né? Esses xizinhos aqui, eles são os polos em malha aberta, né? Então, em malha aberta eu tenho um polo em S igual a 0 e um polo em S igual a 5, né? Em malha fechada são esses dois pontinhos rosas aqui, né? Esses são os polos de malha fechada, né? Você pode ver que eles são dois polos complexos, né? Eles têm uma parte real, mas eles também têm uma parte imaginária. E é isso que dá a oscilação do sistema, né? Até atingir o valor de regime, ele tem uma oscilação que é causada por esses polos aqui em malha fechada. Outra coisa que é legal de se notar, né? São essas duas retas aqui. Ó. Essas duas retas, todos os pontos que estão contidos nessa reta aqui, eles têm o mesmo fator de amortecimento, né? Eu não sei se o Kleber vai cobrar isso, mas o Busacheiro chegou a cobrar, né? Características do desenho, né? do Rutilocus. Então você já sabe, né? Que dentro dessa reta aqui, todos os pontos têm o mesmo fator de amortecimento. Só que tem um outro parâmetro que a gente tem, né? Que é a frequência natural, né? A frequência natural. Vamos ver de quanto que era a nossa frequência natural. Nossa frequência natural é de 11.18. 11.1803. Beleza. Aí ele vai dar esse arco aqui, né? Todos os pontos que estão contidos nesse arco aqui, nessa linha, eles têm a mesma frequência natural, né? Beleza, então a nossa região em branco é a nossa região de projeto, né? Quer dizer, se a gente forçar os polos de malha fechada para essa região aqui, eles vão estar atendendo nossos requisitos de projeto, né? Quer dizer, vão estar e não estão, né? Por que eu digo isso? Porque o Kleber ele pediu a igualdade, né? A igualdade ela vai se dar nesse ponto e nesse ponto, né? Os pontos de cruzamento aqui da reta com esse arco. Então, o que a gente tem que fazer agora como é que eu posso dizer? Esse é o nosso Rootlocks com as nossas restrições, né? Só que a gente até agora não projetou nenhum controlador. Então é o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai vir aqui, dar um outro clique com o direito, Edit Compensator. Esse C aqui, esse C e esse F, eles estão relacionados com a arquitetura, né? O C é um controlador e o F, se eu não me engano, é uma realimentação. Mas isso não vem ao caso agora. Então a gente vem aqui, ó, adicionar polo ou zero. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar um integrador e eu vou colocar um diferenciador, né? Se você vê do jeito que tá, não mudou em porra nenhuma, né? Porque S sobre S, não mudou em nada o Rootlocks, né? Só que o nosso diferenciador ele tem que estar localizado em -5, né? Para cancelar o polo estável de malha aberta, né? Então quando a gente coloca
o nosso polo em menos 5, é isso aqui que vai acontecer com o Rutilocus, né? Agora é mais tentativa e erro, né? Eu vou colocar um polo, quer dizer que eu tenho um zero real, né? Em menos meio, em menos 5, perdão. A gente resolver isso aqui igual a zero, você vai ter que 0,2S é igual a menos 1. Então S é igual a 1 dividido por 0,2, que vai dar menos 5, né? Agora eu vou colocar um polo em menos meio, né? Um polo em menos meio. Menos meio, menos 0,5. Beleza, agora o que a gente tem que fazer é ir mexendo nessas bolinhas rosas aqui, que são os polos de malha fechada, até a gente forçar o Rutilocus para cá, para esses dois pontinhos aqui. Quando a gente forçar o Rutilocus para esses dois pontinhos aqui, aí aí tá beleza, tá filé, entendeu? Eu vou fazer isso porque agora não tem segredo, né? Agora é tentativa e erro, né? Agora a gente vai mexendo na localização desse polo aqui, vai mexendo. Quando a gente mexer nisso aqui, a gente vai estar mexendo nesse ganho aqui, né? Então agora eu vou fazer isso, vou achar quais que são os polos e eu já te mostro. Aí, agora sim, ó. Mexendo aqui, né? Na tentativa e erro, né? De novo. O nosso zero real, né? Ele continua aqui em menos 5, isso aqui é uma lei, né? Agora o nosso polo, olha onde que ele está. Coloquei ele em menos 10, né? Quando eu coloquei ele em menos 10, o meu Rutilocus ele está passando bem em cima aqui, ó, dos pontinhos, né? Que dos pontos de projeto, né? Então agora a gente vai pegar, ó, vai arrastar esses dois carinhas aqui, ó, os polos de projeto aqui, ó. Mais ou menos, tá? Aqui é no olho. Aí, ó. Agora, agora tá certo. Agora a gente projetou o controlador. O projeto do controlador é isso aqui. Então o nosso controlador ele vai ser dado por isso aqui, ó. 1,2763 vezes 1 mais 0,2S dividido por 1 mais 0,1S. Né? Então o P é igual a menos 10 e o K é 1,27, né? Da estrutura lá que o Kleber tinha pedido. Se a gente vir aqui agora, essa aqui é a resposta ao degrau do nosso controlador, né? Só que eu quero te mostrar isso aqui de uma forma um pouco diferente, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no MATLAB, só para você ver a diferença, entendeu? Vou dar um CLC. Agora eu vou definir duas funções, M1 e M2. Eu vou colocar M1 como sendo feedback de G,1. O que é esse comando feedback? Ele, ele fecha a malha, né? Ele dá para a gente a função de transferência de malha fechada, né? No caso aqui, como é é uma realimentação unitária, né? Se eu colocasse aqui um 2, aí eu teria uma realimentação multiplicada por 2, né? Mas no caso aqui é uma realimentação unitária. Então, beleza. Vou dar um Enter. Ele me gerou essa função de transferência aqui. Vou dar mais um CLC. Beleza. Agora eu vou definir qual que é a minha função de transferência do meu controlador, né? Então eu vou fazer GC. Vou fazer diferente. Vou fazer numerador é igual a quanto que era? Quanto que eu tinha dado? 1,2763
1.2763 vezes o meu vetor, que é 1 mais 0.2, se não me falha a memória. Então é 0.2s e 1. Beleza. Agora o meu denominador, ele é igual a... Denominador é igual a 0.1 e 1. 0.1s e 1. Beleza. Então eu vou fazer. Vou colocar assim, controlador. Controlador é igual a transfer function de num dividido por num, vírgula den. Beleza. Esse aqui é essa é a nossa função de transferência do nosso controlador. Agora eu vou definir uma outra função, vou definir a função GC como sendo a série, né? Como sendo o controlador vezes a planta, né? Como sendo controlador vezes G, controlador vezes G. Beleza. Então essa aqui é a nossa função de transferência do controlador vezes a planta. Agora eu vou fazer o seguinte, fazer M2 é igual a feedback de GC, vírgula 1. Essa função em malha fechada, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um degrau nas duas, né? Então eu vou fazer step de M1, M2. Sendo M1 a minha função em malha fechada sem controlador, e M2 é a minha função em malha fechada com controlador. Vamos dar um tempinho para ele pensar, vai demorar um pouquinho porque o RL Tools está aberto, né? Aí ele abriu essa telinha aqui, né? Então vamos ver. Inserir. Isso aqui é o que mesmo? Inserir legenda. A gente vê o que é o que. Mas dá para ver que, de fato, dá uma olhada nessa aqui, olha como essa aqui, ela vai para regime permanente antes, ó. Então é sinal que esse amortecimento é maior do que esse. Se a ela aumenta o pico, né? Mas eu acho que sim. Eu não lembro. Deixa eu dar um pause aqui enquanto o negócio termina. Voltei aqui, né? A gente consegue ver aqui a diferença, né, entre a M1 e a M2. A M1 é sem controlador e a M2 é com controlador, né? Dá para ver nitidamente, né, que o pico dessa aqui é bem menor, né? O tempo de assentamento dela é menor. O tempo de assentamento, também, né, o tempo de assentamento dela é menor, o tempo de subida dela é menor. Então ficou, entre aspas, um gráfico mais, uma função, digamos, mais eficiente, né? A oscilação dela é menor, né? Tem tudo isso. Agora para a gente ver, né, se atingir os requisitos de projeto, a gente dá um clique aqui com o direito
Meu computador está acabando a bateria, ele pensa mais devagar ainda. Vou dar mais um pause aqui, peraí. Para a gente acabar, né, essa parte, a gente ver se está tudo certo com o nosso sistema, vamos calcular o fator de amortecimento e a frequência natural, né? Nessa interface aqui, né, a gente não tem esses dados, então a gente tem que calcular, né? Então o que que eu fiz? Eu vim aqui, né, cliquei com o direito e selecionei as características aqui, a resposta de pico, tempo de assentamento e tempo de subida, que a gente não vai precisar, então vou tirar fora. Vamos calcular primeiro o fator de amortecimento, né? Eu já até calculei aqui para ver se ia dar certo, né? Então, zeta é igual a menos ln, né? Ln aqui é log, menos ln da porcentagem de overshoot. Aqui, esse valor aqui, ele é 1.21, né? Só que o valor de regime, ele é 1, né? Então essa diferença é de 0,21, né? Então a gente vai colocar aqui log de 0,21 dividido pela raiz quadrada de π quadrado, que é π vezes π, mais log de 0,21 ao quadrado. 0,21 vezes o log de 0,21. Ficou quase igual, ó. Tem uma diferençazinha na terceira casa decimal aqui. O fator de amortecimento que a gente tinha calculado é 0.4472. O nosso é 0.4449. Só que a gente fez o projeto na mão, né? Então, assim, tá de muito bom tamanho. Agora vamos calcular o ômega, né? O ômega, eu vou usar critério de 5% para calcular, né? Então, pelo critério de 5%, ômega é igual a 4 dividido por zeta vezes o meu tempo de assentamento. Meu tempo de assentamento aqui é de 0,74. É de 0,74. 0,74. Aqui ele deu uma diferençazinha um pouquinho maior, né? Mas também não tem muito problema, né? Essa aqui é 11,18, essa aqui é 12,14, né? Igual eu falei, para um projeto que a gente fez na mão, tá de muito bom tamanho, né? A gente não tem as características do outro, né? Do projeto sem o controlador, né? Mas a gente pode calcular, né? Eu vou calcular aqui rapidinho pra gente. Só copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Ele está acabando, não tem problema. Acho que aguenta. Aqui é 1.3, então essa diferença é de 30% ou 0.3, né? Então 0.3 pi quadrado 0.3 vezes 0.3. Então o nosso fator de amortecimento antes era menor, né? O que já era de se esperar, né? Que fosse menor porque a resposta sem controlador ela é muito mais oscilatória do que a resposta com controlador. Agora eu vou pegar o meu ômega, então Ctrl C, Ctrl V, quanto que é o meu tempo de assentamento? Aqui é de 1.55. O assentamento aqui é de 1.55. Também dá para ver que a frequência natural ela é menor, né? Bem menor do que a outra, né? Confesso que eu não lembro no que isso influencia. Influencia no tempo de assentamento, né? Pela frequência natural
C menor, esse tempo de assentamento aqui tende a ser maior, né, pela fórmula, né? E se não me engano, talvez tempo de subida também, mas eu não tenho certeza, tá? Bom, então era isso aí, né? Agora dá um CLC e tá tudo feito.